Boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta sexta-feira. Mais um tema e connosco hoje temos um convidado que é o Dr. Vítor Miguel Silva, que é o presidente da Associação Portuguesa de Criminologia. Um debate com o Paulo Ferrinho. Paulo, bem-vindo mais uma semana e espero que corra bem essa conversa com o Dr. Vítor. Obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia, quarta temporada, 11º programa. O último antes do Natal e do fim de ano. E este tema que nós trouxemos hoje é um tema que particularmente distinto de todos aqueles que nós temos abordado até agora, porque vamos falar algo que aparentemente é normal para toda a gente, para quem, sobretudo, inicia a sua atividade laboral, mas poucos conhecem que existe legislação própria que faz o reconhecimento do exercício de uma profissão, isto é, há as profissões que são aceitas no mercado, têm que estar devidamente reguladas para que todos conheçam as regras e os regulamentos que gerem essa profissão. Hoje comigo trago o Dr. Vítor Miguel Silva, que é presidente da Associação Portuguesa de Criminologia, é também professor universitário, e trago aqui este ilustre convidado por uma questão, é que é das últimas profissões a ser reconhecida, que são os criminólogos, que são licenciados em Criminologia. Os primeiros licenciados em Criminologia saíram das faculdades ou das universidades em 2011 e passaram o seu percurso das pedras até verem reconhecida a sua profissão, que só aconteceu em 2019 e que trouxe alguns engulhos, alguns impedimentos, algumas inconsequências para quem tinha essa licenciatura, e já vamos também falar com o Dr. Vítor Silva, que vou permitir tratá-lo só por Vítor Silva, que somos amigos há muitos anos. Exatamente. E, portanto, será muito mais fácil. Antes de passar a palavra ao Vítor, dizer qual é a base jurídica do programa. Existe um decreto-lei, que já disse, que é o decreto-lei 37/2015, de 10 de março, que estabelece o regime jurídico de acesso ao exercício de profissões e atividades profissionais. Este é o quadro normativo, é o quadro legal que rege o exercício das profissões e das atividades profissionais em Portugal. Vamos também só passar ao PASSAN, que é a Lei número 9 de 2009, de 4 de março, que é o reconhecimento das qualificações profissionais na União Europeia, como a livre circulação de pessoas exige a compatibilização das profissões. Um criminólogo em Portugal tem que ser necessariamente igual a um criminólogo em Espanha, em França ou dentro da União Europeia, depois também já vamos abordar essa questão, e que transpõe para a legislação portuguesa a Diretiva 2005/367, de 7 de setembro, e também a Diretiva 2006/100/CE, de 20 de novembro. Por último, vamos falar, que é aquele que nos traz aqui o exemplo concreto, que é a Lei 70/2019, 2 de setembro, que regula o exercício da profissão do criminologista, do criminólogo. Portanto, só dar ao aflorar para introduzir e passar a palavra ao Vítor sobre o Decreto-Lei 37/2015, que eu digo, que é aquele que eu disse que é o regime de acesso do exercício das profissões e atividades profissionais. O artigo 2 diz que não se aplica às profissões associadas ao vínculo de emprego público, é normal, o Estado reconhece e regula as suas próprias profissões, não se aplica ao desenvolvimento de exercício dos poderes públicos e não se aplica às reguladas para associações públicas profissionais. As ordens, as câmaras e tudo o que o Estado transferiu para determinado tipo de reguladores da profissão, e eles então têm mecanismos próprios de aferição e de controle. Dizer que o artigo 3 diz o que são profissões de acesso livre, que é o princípio base, isto é, todas as pessoas têm o direito a escolher uma profissão, mas, no entanto, existem requisitos que obrigatoriamente têm que ser cumpridos, que é o que está no artigo 6, então, muitas profissões têm capacidades técnicas associadas, têm habilitações académicas associadas, por exemplo, um criminólogo só pode ser criminólogo se tiver licenciatura em criminologia, e tem qualificações profissionais, por exemplo, um soldador de rede de gás, tem que estar devidamente certificado, porque senão não pode fazer esse exercício da profissão. Tem a ver com as qualificações profissionais. Para não me alongar muito, existe também, a nível superior, tem a questão das universidades, a faculdade, a criar este tipo de habilitações, e depois existe esta lei que regula, e também existe uma coisa que se chama
Está aqui o Catálogo Nacional das Qualificações, que é o Decreto-Lei 397/2007, 31 de dezembro, que faz a definição de qualificações profissionais não superior. Isto é para o exercício das chamadas profissões técnicas, eletricistas, soldadores, aferidores, muitas essas questões. Quem controla isto no Estado é a entidade que é a Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, e tem contraordenações associadas para quem não cumprir esta legislação. E para quem tiver curiosidade, pode sempre ir consultar o catálogo das profissões e as entidades competentes que as regulam e supervisam através da dger.gov.pt, e depois aparece lá que chama Profissões Regulamentadas e Autoridades Competentes. As pessoas que, se quiserem, tiverem dúvida se a sua profissão é regulada ou não, basta só colocar-la neste site. Por fim, relativamente à lei dos criminólogos e dos criminologistas, esta lei é recente, é 2 de setembro de 2019. O seu artigo 4º define funções do criminólogo em atividades muito abrangentes, desde os tribunais, as polícias, as prisões, às comissões de proteção de crianças e jovens, às empresas de segurança. São uma data de áreas que podem o criminólogo exercer a sua profissão. Basicamente, esta questão dizer que existem quadros regulamentares para o exercício das profissões e das atividades profissionais. Vamos agora transpor para um caso concreto, que foi esta questão da definição por lei, que é criada por lei, que diz o artigo 7º da própria lei. E a primeira pergunta, e agradecer ao Vítor por estar aqui, e dar-lhe um abraço fraterno, que há muito tempo que não o via, espero que esteja tudo bem, e perguntar-lhe assim, Vítor, porquê é que foi tão importante vocês verem a vossa profissão de criminólogo reconhecida por lei? Boa tarde. Antes de mais, Paulo, muito obrigado pelo convite e um abraço. E há muito tempo, de facto, a gente já não se encontrava. Isto do Covid veio afastar-nos um bocadinho. E a maior importância que nós tivemos e que vimos necessidade de regulamentar a nossa profissão foi pelo facto de quando nós terminámos, e eu já era funcionário público, neste caso, terminei a licenciatura em 2012, fui o segundo curso a nível nacional a terminar a licenciatura, porque os primeiros foi em 2011. Quando terminámos a licenciatura, deparámos que não tínhamos qualquer tipo de reconhecimento, ou seja, mesmo na administração pública, não conseguíamos uma mobilidade, não conseguíamos um reconhecimento, não conseguíamos uma progressão na carreira, principalmente para aqueles que trabalhavam já nas entidades policiais. Nós, em 2011, iniciámos os primeiros passos, porque deparei-me, na altura, termino a licenciatura em junho, deparo-me em setembro, outubro, começámos a ver os concursos públicos na altura e nós a sermos excluídos, não aparecermos na panóplia das licenciaturas em que podíamos concorrer, e comecei eu, com mais 2 colegas, meter os pés ao caminho. Começámos a pedir audiências, os 3, aos secretários de Estado, aos senhores ministros, desde a administração interna, desde das finanças, desde a segurança social, porque depois ninguém sabia como é que havia de resolver. Ou seja, o que é que a gente se deparou e qual foi a conclusão que nós chegámos? O Ministério da Educação e da Ciência regulamenta, cria uma licenciatura, depois o Ministério do Trabalho não tem conhecimento que isto acontece e nem sabe que isto existe. Ouvimos de tudo. Paulo, começámos logo por ouvir, mas isto é uma coisa nova. E nós temos que dizer, espero que isto não é uma coisa nova. Isto em Portugal apareceu em 1919. O Instituto de Criminologia aparece em Portugal em 1919. Algumas profissões, como por exemplo na Direção-Geral antigamente na Reinserção Social, que agora é a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, os técnicos eram obrigados a fazer um curso, uma formação no Instituto de Criminologia. Tinha sede em Lisboa e depois em 1927 estende-se para o Coimbra. Acaba por ser extinto. Este que tinha como função trabalhar a prevenção criminal e estudar o fenómeno criminal, acaba por ser extinto em 1984, 87, mais ou menos nesta altura, quando passa para a alçada do INE, do Instituto Nacional de Estatística, que é quem tem a lista das profissões, quem regulamenta e quem atualiza a lista das profissões. Por sorte ou azar, a lista foi atualizada no ano de 2011, no ano que saem os primeiros licenciados. Acontece que nós achámos estranho nós não aparecermos lá, porque esta lista das profissões, que depois todos estes organismos que falaste vão beber tudo à lista do INE. Sim, para cumprirem a lei. Ou seja, nós temos um organismo que tem a lista das profissões e todos os nossos organismos públicos e as entidades, como falaste, como a DGERT
e a de GAEP, essas coisas, vão beber, como o Ministério das Finanças vai beber ao INE, à lista das profissões que o INE tem. Acontece que o INE vai beber isto à Organização Mundial do Trabalho. Então nós vamos à Organização Mundial do Trabalho e consta a profissão de criminólogo, e existe a profissão de criminólogo, porque Bélgica já tinha há décadas que Bélgica tinha, Canadá também, pronto, e nós aqui começámos a palmilhar e a explicar que existia e a necessidade. Ouvimos de tudo, ouvimos dizer que ter uma licenciatura não era ter uma profissão, porque ter uma licenciatura já chegava, e eu perguntava, então se eu tenho uma licenciatura, se o Código de Processo Penal, antes da existência da nossa licenciatura, no artigo 159 e 160 nos reconhece as nossas competências para algumas perícias que fala mesmo Mas os senhores que falavam contigo, os senhores políticos, não tinham a noção que este Decreto-Lei 37/2015 diz, como, por exemplo, o artigo 6 diz o acesso. O acesso à profissão regulamentada, que é o caso dos criminólogos, só pode ficar sujeito à verificação de alguns dos seguintes requisitos profissionais a definir pela lei sectorial: capacidade jurídica, habilitação académica e qualificações profissionais. Se essas profissões que são regulamentadas não tiverem uma lei, nunca podem ser exercidas. Exatamente. Só que depois... Isso é uma contradição. É uma contradição, exatamente. O que é que acontece? Acontece que depois fomos ao Ministério da Administração Interna, até por causa de um concurso que decorreu e que até o Sr. Ministro acabou por vir à Comunicação Social, que nós impugnámos do CEF, não sei se está a par, nos foi dado razão. Exatamente. Pronto, nós começámos pelo Ministério da Administração Interna, Ministério do Trabalho, Ministério da Segurança Social, porque depois tem uma pescada de rabo na boca. Depois de termos corrido diversos ministérios, a culpa nunca era de ninguém, ia morrer solteira, porque basicamente tinha que ser do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho tinha que ser do Ministério da Educação, o Ministério da Educação tinha que ser do Ministério da Segurança Social, e o Ministério da Segurança Social já tinha que ser do Ministério da Administração Interna, que tinha que reconhecer, tinha que colocar a licenciatura, ou seja, andávamos nesta panóplia. Mas o ideal não seria que o próprio Estado, quando faz a certificação de uma licenciatura numa faculdade ou num instituto politécnico, pedir também logo essa certificação profissional para o exercício dessa profissão, porque senão parece que estão quintas dentro do Estado que não estão conexionadas. Era aí que eu ia chegar. Nós, neste momento, no Estado, eu percebo que cada ministério é uma quinta. E nós, quando olhamos e muitas vezes criticamos por causa das instituições que não falam entre elas e que não colaboram entre elas, seguem o exemplo da pirâmide. Porque os ministérios não trabalham entre si. Os ministérios não colaboram entre si. E depois é um jogo do empurra. Ouvimos de tudo. Primeiro ouvimos, e eu tive a oportunidade de dizer uma coisa que gostei muito, que fiquei muito orgulhoso. Foi, mas isso só existe no Norte. Só existe no Porto. Não, isto só existe na capital da criminologia, que é no Porto. É a Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Exato. Foi onde nasceu. Agora já existe em Braga. Agora já existe em Braga. Na altura, quando nós lá fomos, existia em 3. E agora já existe o curso da criminologia na pública e na privada. Sim, já existem várias instituições a formar criminólogos. Exatamente, existem 5, na altura quando nós lá fomos existiam 4, a quinta foi na Universidade do Minho, e ainda bem, e espero que brevemente a gente possa contar com alguma universidade em Lisboa. Já das vezes que estive em Lisboa e nos congressos que nós organizámos, pedimos sempre às faculdades também para agilizarem a abertura de um curso, de uma licenciatura em Lisboa, porque seria ótimo para nós espalharmos ao país todo. Mas voltando agora atrás, a conclusão que eu chego é que a política é mesmo política, ninguém trabalha para o bem comum da sociedade, é a conclusão que eu consigo chegar, Paulo, porque... Isso é uma afirmação muito grave. É muito grave, mas repara, quando nós vamos com um problema e te levamos a resolução, que dizemos, bastava atualizar a lista do INE e nós já podemos concorrer, já não estávamos a... E essa pergunta que eu ia fazer, o facto de vocês só verem reconhecida a vossa profissão em 2019 significou para todos os telespectadores estarem a perceber todos os concursos públicos que para estas áreas que eu vou dizer, que está aqui, que diz aqui no artigo 4º, que é análise criminológica, investigação criminal, intervenção comunitária e concessão de políticas penais, a investigação científica, os tribunais, gabinetes de mediação, equipas de estado local do crime, laboratórios de polícia, os serviços expeditivos, vocês não podiam concorrer. Não era considerado como habilitações para era essa a justificação. Exatamente. Era essa a justificação, até que nós, e aí é que se dá, e eu penso que nasce aí a grande reviravolta na nossa situação, é quando nós conseguimos impugnar o concurso e é-nos dado razão, porque olhando à autorização do Ministério da Educação,
Porque aí só havia duas hipóteses, ou nos tinham que colocar a concurso, ou então nós iríamos ter todos os licenciados que pediam para ser ressarcidos ao Estado, porque então o Estado autorizou uma licenciatura em que o Ministério da Educação diz quais são as nossas saídas, que dizia estas, e nós não podíamos concorrer. Mas esse é o problema que nos traz aqui. Porque o facto de ser licenciado não necessariamente autoriza o exercício de uma profissão. Exatamente. É que existem outros passos a seguir à licenciatura porque a visão não está integrada, não é automático. Portanto, é que as pessoas pensavam que o facto de nós termos uma licenciatura em qualquer área necessariamente nos habilitava logo a ter uma profissão. Isso não é verdade. Não é verdade. Exatamente. Portanto, isso não é verdade. Porque, por exemplo, nós, já o Código de Processo Penal nos permitia exercer algumas funções como perito, e na realidade nunca ninguém exercia essas funções porque nós não tínhamos uma profissão reconhecida. Então nós, das reuniões que tivemos que iniciar e criar uma associação porque temos que nos juntar para ter força política e fomos estudar o que é que aconteceu com as outras profissões anteriores. E de facto a gente diz, demorámos de 2012 à criação da associação, mas nós em 2011 já tínhamos feito os primeiros contactos, a 2019. É quase uma década. Só que eu fui ver para trás. Qual foi os prejuízos inerentes a essa década? Que os colegas licenciados em criminologia perderam 10 anos de profissão. Perderam 10 anos de profissão. Há colegas que a gente pode dizer que perderam 10 anos de profissão. Porque logo após a saída dos licenciados em criminologia, vários concursos decorreram, em que nós não pudemos concorrer. Até que há este do CEF, em que há vários colegas que querem concorrer e que nos informam a nós, a associação. Não houve nenhum elemento da associação a concorrer a esse concurso. Embora pudéssemos, não concorremos porque achámos que não seria ético nós concorrermos e impugnarmos, e então decidimos não concorrer. Houveram dois colegas, unicamente dois colegas que concorreram. Na realidade, viemos a descobrir que tinham sido 20 e qualquer coisa colegas a concorrer, mas só 2 a que vieram reclamar junto à associação e nós metemos uma providência cautelar, recorremos e foi-nos dado razão, embora na altura o sindicato dos investigadores do CEF teve contra nós, o Sr. Ministro teve que ir à comunicação social, porque depois apercebemos que o concurso, embora a gente tenha colocado uma providência cautelar, nos tenha sido dado razão, o concurso estava a decorrer em paralelo. Até que nós... Sim, não tem efeito suspensivo. Não teve efeito, ou seja, teve, mas eles não cumpriram. Até que nós viemos a descobrir que as provas estavam marcadas no período suspensivo e nós viemos a descobrir 2 dias antes. E claro que houveram diversas pessoas que ficaram lesadas porque as provas eram em Lisboa e nós só descobrimos 2 dias antes. Informámos na altura o CEF e chegámos a um acordo, porque nós chegámos a um acordo porque pensámos sempre no interesse público, e o acordo era, vocês podem contabilizar, porque eles já tinham feito a primeira prova de conhecimento e iam fazer as provas físicas. As provas físicas ficaram adiadas, as provas de conhecimentos nós achámos que deveriam ser contabilizadas e fazer um exame novo para estes criminosos que pudessem concorrer. Acabou de abrir depois um concurso para os criminosos, eles puderam concorrer e foram fazer a prova específica, que o nosso acordo foi que tivesse a mesma arquitetura, o exame, e uma dificuldade equivalente, nunca podemos pôr uma dificuldade igual, mas que contabilizasse. E chegámos a um acordo, acho que aí, e ficaram todos muito, mas vocês não vão querer que se faça testes novos? Não. Não é, a gente não estamos aqui no interesse público, não estamos aqui porque nós só queremos que eles possam concorrer e um exame diferente, mas com a mesma dificuldade, com o mesmo grau de dificuldade. Queriam só dar dignidade à dignidade à profissão. Sim, pronto, e acho que foi isso que também começou a marcar a diferença. E então o estudo que nós tínhamos feito, e é aquilo que nós costumávamos dizer, e disse na Assembleia da República, e vou aqui transcrever aquilo que disse, foi nós quando fomos à Assembleia da República levámos o problema, mas levámos a solução. E nós recorremos para a Assembleia da República porque fomos ver o que é que as outras profissões, os psicólogos, sociólogos tinham feito, e que esses sim até demoraram décadas, chegaram a demorar muito mais tempo do que nós para se verem reconhecidos. E nós aqui começámos o nosso percurso junto das comissões do trabalho, junto da Comissão da Segurança Social, porque o Governo não estava a cumprir com as obrigações. E então, acabámos por trabalhar junto da Assembleia da República, achámos nós que foi mais fácil e mais rápido, e na realidade foi, tendo que cumprir e esperar que o Governo não cumprisse os prazos. Os governos, desde essa altura, tivemos governos da direita e da esquerda, não cumpriram, nem uns nem outros cumpriram, porque acabou por ter que ser a Assembleia da República, até que, e aqui tenho que o dizer e aqui mencionar alguns deputados que sempre estiveram do nosso lado, até que nós recebemos um contacto, o primeiro contacto que a gente recebemos um contacto de um deputado aqui do Norte,
que entra em contato connosco e que diz que está sensível à nossa situação, isto em 2014, finais de 2014, início do ano 2015. Entretanto, no dia a seguir, entra em contato connosco uma deputada lá do Baixo, que inclusive a filha até gostaria de seguir criminologia, viemos há pouco tempo. Provavelmente foi isso que a fez, se calhar, fazer Não, acho que foi antes. Claro, o contacto veio antes e a filha, posteriormente, devido às conversas e devido à idade também, a que pensou nisso. Entretanto, foram vários partidos, acabaram por ser todos, nessa altura, em 2015, que entraram em contacto connosco. E em 2015 entra vários projetos de resolução. E entra um projeto de resolução pelo PSD, que foi o deputado Simão Ribeiro aqui de Lousada, e entra um projeto de resolução pela deputada Sandra Cunha, com o presidente do Bloco de Esquerda, sim, com o Pedro aqui, também aqui do Norte, e entra um projeto de resolução da deputada Vânia Silva, também do CDS-PP, e o PS vota a favor e todos os partidos acabaram por votar a favor e o PCP acaba por não colocar um projeto de resolução porque era igual aos que já lá estavam, foram os três em conjunto. Os três projetos de resolução vão de acordo com aquilo que nós já tínhamos feito, com aquilo que nós entregámos na Assembleia da República. Isto em 2015 sai um projeto de resolução em que a Assembleia da República decreta que o Governo tem 60 dias para regulamentar a profissão de criminólogo. Com base nisto, basicamente, no que saiu na lei. Sim, a lei é muito simples. É muito simples e basicamente vem nestes princípios e para quem viu. Esta regulamentação que o Governo devia ter feito em 60 dias em matérias do foro disciplinar que ficam sujeitos os criminólogos já está feito. Não. Então, não se for necessário fazer eu sei que não cumpriu, era muito comprido, exatamente. Era só uma provocação. Exatamente. Mas se for necessário, se algum criminólogo se portar menos bem ou violar a lei, o Código Deontológico do Exercício de Profissão, como é que ele consegue pôr um processo disciplinar? Aí está. Agora deixaste uma perguntinha aberta, não há como conseguir. O que acontece é que eu percebi que o Governo queria isto e nós não queríamos que isto fosse criado. Nós integramos na Assembleia da República a deontologia. Nós fizemos-lo, demos-lo, oferecemos aos seus deputados para que integrasse aqui a lei. Para que pudessem, porque isto vai dar a porta aqui, como o Governo não reconhece, vai dar a portas que a gente daqui a uns tempos tenha uma ordem de criminólogos. Vocês estão a pensar em criar uma ordem de criminal? Vamos ter que o criar. À semelhança das outras ordens. Vamos ter que criar. Claro, porque precisam de mecanismos de regulação. Exatamente. E o Governo acaba por, neste caso a Assembleia da República, acaba por nos abrir essa porta com este artigo. Acaba por nos abrir a porta porque é impensável se o Governo não regulamenta e, além do mais, há outras coisas que o Governo não regulamenta, que não cumpre. E voltando ainda atrás, Paulo, só para te fazer... ou seja, há estes 60 dias... Temos um governo de direita, não cumpriu e, entretanto, há aquelas eleições, entra um governo de esquerda, que, entretanto, o Orçamento de Estado se atrasa e nós temos que perceber que os timings não eram melhor e temos que aguardar, nem fizemos nada, esperámos que viesse o Orçamento de Estado, que acabou por ser aprovado, se não estou em erro, em março no ano seguinte. Nós, a partir de que começa a estabilizar a política a nível nacional, começámos a querer entrar em contato com o Governo, nunca fomos ouvidos nem recebidos. Os próprios membros da Assembleia da República, do próprio Governo, fazem questões a questionar como é que estaria a situação, nunca são respondidas e nós esperámos aí os timings. Ou seja, demos mais um ano e mais perguntas, até que se chega a uma altura em que, pronto, já percebemos, por aqui não vamos levar nada. Cumprimos os timings, cumprimos todas as regras. Mas vocês já estão a preparar essa ordem, porque há aqui 2 artigos que vocês não conseguem fazer sem ordem, que é a questão da deontologia profissional, que ela tem que ser aceita, votada pelos criminólogos, mas para isso é preciso ter enquadrada no organismo dentro desta questão que são as profissões regulamentadas, exatamente, que é o artigo 6, número 2 desta lei que é da 37 de 2015, e então está aqui um bocadinho de rabo na boca, que é, vocês, criminólogos, não têm nem a deontologia do exercício de profissão e nem têm a responsabilidade disciplinar por a falta de ética e a violação ao Código Deontológico que não existe. Portanto, não pode ser punido por algo que não existe. Não pena sine crime lege. Exatamente. É um latinório que é ninguém pode ser punido por um crime que não esteja previsto. Exatamente. Portanto,
Esta questão, como é que vocês pensam dar a volta a esta questão que pode colidir mesmo com o exercício da profissão e, sobretudo, com a qualidade, que é exigível a um criminólogo, não é? Embora, e depois aqui nós vamos empurrar para outra vertente, embora grande parte do nosso serviço será no âmbito das perícias, no âmbito do trabalho junto dos tribunais, não quer dizer que seja todo, mas eu dou um exemplo, Vítor. Se houver uma pessoa que compra, entre aspas, uma perícia e que a perícia seja enviesada para conclusões menos próprias, esse criminólogo pode ser punido? Pois, aí está, não pode ser punido. Pode ser punido a nível judicial, porque vai fazer um testamento, vai testemunhar e vai... Sim, mas nunca pode ser afastado do exercício da profissão. Exatamente. Isso é que é o erro. E é o erro. Ok, pode ser punido pelo mais grave, mas não pelo menos. Não é? O mais grave é com processo de crime, mas nunca pelo menos a nível de ser afastado para que não volte E qual é a perspectiva para esta questão da ordem e da regulação? Esse é o nosso passo que nós estamos agora a dar. Embora esta pergunta tenha sido feita, Paulo, em várias entrevistas que tenho dado, e é a primeira vez que eu vou dizer, nós estamos a trabalhar, estamos a seguir esse caminho, estamos a fazê-lo, temos os estatutos feitos, temos a deontologia feita, temos tudo feito, e agora este caminho é o caminho que nós vamos dar após esta política, que agora estamos na altura de eleições, temos que esperar que isto... Primeiro tivemos que dar o prazo para que regulamentasse, temos que mandar os ofícios para que nos recebessem. Tivemos que aguardar que a deontologia, que o governo regulamentasse. Não regulamentou, agora estamos a dar esse passo. Vamos aguardar que agora as presenciais terminem, que a coisa acalme a nível político e vamos seguir o nosso caminho, que é no caminho da ordem, para que isto se cumpra. Porque não é só este artigo que não foi cumprido, Paulo. São dois, pelo menos. Dois aqui que não foram cumpridos. Exatamente. Porque nós falámos sobre também no artigo 9º, as entidades fornecedoras de dados estatísticos têm 30 dias após a publicação da presente lei, tomam as diligências necessárias para o reconhecimento da profissão de criminólogo. Paulo, isso é de guerra, tem que fazer. Exatamente. A DGERT informa as entidades, só que eu vou às finanças e eu, para passar os meus recibos, porque eu passo recibos verdes, não posso passá-lo como criminólogo. Então, qual é o sucedâneo? Profissão sucedânea ao criminólogo? Ou passo como formador, quando estou a dar aulas, ou como professor, ou então como especialista de direito, e como no trabalho no âmbito judicial. Ou seja, há uma panóplia aqui de artefactos que nós podemos utilizar para o passar. Agora, como criminólogo, ainda não o conseguimos passar. Isso não pode contender um pouco com a atratividade dos alunos para o curso de criminologia? Porque muitos alunos e agora vão ficar muitos deles também esclarecidos através deste programa, que existem estas dificuldades no exercício da profissão. Isso pode ser algo que contende com essa motivação para o curso de criminologia. Sim, mas como é que as instituições do ensino superior reagem a isto? O problema que nós temos é que as instituições, as universidades, fizeram o trabalho delas em criar as licenciaturas e depois termina. Nunca houve uma faculdade que metesse caminho, embora os professores, e nós pedimos, e temos vários professores no nosso Conselho Consultivo, que foram esses sim que nos ajudaram e que nos apoiaram e que até se deslocaram à Assembleia da República connosco inicialmente e acompanharam-nos e fizeram-nos pareceres e deram-nos pareceres e lutaram connosco ao nosso lado, mas as instituições nunca o fizeram. As instituições, universidades, quer sejam públicas ou privadas, nunca nos acompanharam junto da Assembleia, nunca se fizeram ouvir junto dos ministérios, nem junto dos ministros. Se calhar era mais fácil para uma universidade do que para nós, inicialmente. Se calhar hoje não. Se calhar hoje nós temos uma abertura maior do que as faculdades. Mas, inicialmente, não. Tivemos que andar aqui a palmilhar. E, de facto, isso poderia ser um handicap para os nossos futuros criminólogos, mas não tem acontecido isso. Com a saída da Lei 70, reparámos o contrário, que temos cada vez mais alunos interessados nesta licenciatura, até porque acabou a administração pública por vir a reconhecer, quer seja as polícias, quer seja os ministérios, ou seja, vários concursos, e que eu tenho visto, têm vindo a recrutar os licenciados em criminologia e aceitam os licenciados em criminologia. Isso para nós foi ótimo. Tivemos enviámos cartas para diversos departamentos, seja para todos os diretores de instituições onde nós podíamos exercer a informar o que era a criminologia. Ainda recentemente houve uma colega, por causa disto do Covid, num organismo semipúblico, que concorreu para apoio às vítimas e que não lhe estavam a aceitar, ou seja, ela
foi aceita a concurso, passou nas provas, era a primeira classificada, mas quando foi para verem a licenciatura, puseram-lhe várias entraves. E nesses entraves, ela solicitou à própria faculdade onde fez a licenciatura um parecer. Entretanto, não estava muito de acordo com aquilo que eles necessitavam e até que entrou em contacto connosco, entrou com contacto connosco ao final da tarde porque precisava daquilo no dia seguinte. E posso dizer, e logo nós reunimos e fizemos naquela noite, naquele início de noite, fizemos-lhe um documento em que viemos a justificar tudo com base no projeto de lei. Porque é preciso perceberem, e às vezes é isso que eu tento fazer entender aos nossos futuros criminólogos e alunos, eu enquanto professor. Não podemos olhar só à letra da lei. Temos que ir perceber o que é que está aqui por trás. Então é preciso ir muitas das vezes à página da Assembleia da República, ver quais foram os projetos e o que é que o intuito de aparecer estas alíneas todas e estas alíneas... Chamada interpretação teleológica. Exatamente. Ou seja, a gente dá-lhes a conhecer o porquê, o que é que os senhores deputados mencionaram na Assembleia da República sobre esta legislação e o porquê da necessidade destes criminosos para trabalhar em alguns... Porquê? Porque nós chegámos a ver, por exemplo, o CEF, que nos excluiu, que na altura até disse que nem conhecia a criminologia, e o senhor diretor nacional da altura e o seu subdiretor tinham sido palestrantes no nosso congresso meses antes. E nós utilizámos as palavras deles para a impugnação. Mas também fomos buscar as palavras do projeto de resolução, as palavras dos senhores deputados, em que disseram que nós éramos excelentes funcionários para os serviços de investigação, inclusive para o CEF, PJ, e falou em mais entidades. E nós utilizámos aquilo que os senhores deputados também o disseram. E foi isso que nos deu força. E é isso que nos tem dado força a gente caminhar e conseguirmos estar nestes concursos públicos. E felizmente temos gente já a trabalhar quase em todos os serviços, penso eu. Vitor, estamos quase a terminar, só tenho mais 2 perguntas, peço que agora são respostas mais rápidas. Esta é uma provocação que é uma questão académica, que é: qual é a diferença entre a sociologia criminal e a criminologia? É porque elas tocam-se tanto. Tocam-se. Eu acho que nós temos aqui temos que perceber, nós abordamos a sociologia, tudo que seja na área criminal, abordamos a psicologia, o que é na área criminal, abordamos o direito na área criminal, é preciso perceber que é o direito na área criminal, abordamos a medicina na área criminal, as ciências forenses, ou seja, nós só abordamos a área criminal destas matérias. Mas como é que um telespectador que nos está a ver, como é que tu consegues traduzir aquilo que faz um criminólogo? Porque as pessoas, esta é uma palavra muito nova, exatamente, introduzida no novo léxico académico e sobretudo mais agora, uma forma mais corrente nas pessoas. Como é que tu traduzes na prática que faz um criminólogo? O que é que ajuda um criminólogo para que as pessoas possam perceber? Ok. Eu costumo dizê-lo assim de uma forma muito aos amigos quando me fazem essa pergunta e vou aqui ver se consigo responder desta forma. Nós trabalhamos muito bem a prevenção do crime, porque vamos perceber o que é que a sociedade sente sobre o crime e a forma como a sociedade se vai comportar face ao crime, que tipo de medidas é que vamos aplicar na prevenção, que tipo de medidas precisamos na repressão, na investigação, e vamos trabalhar também a reinserção do indivíduo. E vamos também perceber o que é que se passa com o indivíduo, quer seja com a vítima, temos que dar mais valor à vítima do que ao criminoso, que notamos, embora esteja a mudar este paradigma, mas anteriormente... Sim, já correntes são vitimologia. De vitimologia, exatamente, e nós temos muito isso da vitimologia. Trabalharmos a vítima e trabalharmos o agressor. E a ver se eu aqui... Então começámos a trabalhar na prevenção do crime, sem esquecer, e há uma coisa que muita gente esquece, a criminologia ambiental. Criminologia ambiental, ou seja, o nosso local. E vou dar um exemplo. A rua onde eu estacionei o carro. Se for uma rua pouco iluminada, vai facilitar, se calhar, um furto. Isso é a teoria das janelas partidas. É mais ou menos a teoria das janelas partidas. Nós chamámos-la criminologia ambiental e é ótimo ter, por exemplo, um criminólogo a trabalhar numa Câmara Municipal, na área da arquitetura. E vocês dizem, mas o que é que está lá um criminólogo a fazer junto com um arquiteto? Mas se calhar algumas artérias, o facto de ter algumas árvores com muita folhagem e temos ali os prédios, é fácil a gente fazer um furto e o furto é fácil de se fazer e ninguém nos vai visionar. A falta de iluminação, por exemplo, não é? Mesmo que tenha a iluminação, tem a copa das árvores que vai tapar a viatura e nós percebemos, então se nós diminuirmos e espaçarmos as árvores, se calhar já resolvemos a situação. Não estou a dizer para eliminar as árvores, estou a dizer para espaçarmos. Já vamos resolver essa situação.
Ou seja, e é importante nós percebermos que a prevenção, e era aqui que as entidades devem trabalhar, é na prevenção e não na repressão. Esquecerem essas notícias de primeira página, porque eu costumo dizer que as notícias de primeira página é para aqueles que só fazem repressão. Aqueles que fazem prevenção nunca vão ter notícias de primeira página, porque nós não vamos contabilizar o que é que a gente andou a prevenir. Mas toda a gente vai dar valor quando a cidade, o município, dizer que tem uma taxa de criminalidade muito mais baixa do que o município ao lado. Todos nós vamos querer viver aqui e ter aqui os nossos filhos, não é? Então vai aqui haver... Há aqui uma balança que vai pesar. Então convém a gente investir na prevenção. Se a gente investir na prevenção, vamos ganhar em todo o resto. Vítor, a última pergunta, que é sempre uma pergunta desconfortável, não é? Que eu brindo aos meus convidados. É uma pergunta que não é, assim, é mais uma pergunta de reconhecimento do que desconfortável. Não achas que o curso de Criminologia em Portugal dever-se chamar o curso Cândido da Agra / Criminologia? E dar um grande abraço ao professor Cândido da Agra, que é um grande precursor da Criminologia. E também aos alunos de Criminologia da Faculdade de Direito do Porto, fizeram agora 25 anos de existência. Não se ia chamar curso Cândido da Agra / Criminologia, em homenagem ao precursor, ao progenitor em Portugal. Eu agora estou a dar aulas na mesma faculdade do que ele. Ele agora está a dar na Lusíada. Claro. Não sei se sabias. Não sabia. Não. Pronto, eu tenho-lhe a dizer, e eu costumo dizer, o professor Cândido da Agra, o pai da Criminologia em Portugal. É o pai da criminologia em Portugal e já existem sucessores com a mesma... porque o professor Cândido da Agra foi à fonte, foi à Bélgica, e foi ao Canadá a meter peças de origem da criminologia, obviamente. Exatamente. Né? Que são os grandes, são a alma mater da criminologia, sobretudo dos belgas, um autor muito conhecido que é o Cusson, não é? Cusson, exatamente. E, portanto... Qual é a nova geração, a tua geração, que és professor universitário, tem apostado na criminologia? Achas que há um curso para futuro ou é um curso de moda? Não. Da CSIs e essas coisas? Não. Bem pelo contrário. Inicialmente, posso dizer que eu cheguei a escrever um artigo, inclusive numa revista, que penso que também já escreveste no Modus Operandi, em que falava nisso que ou seja, os alunos entraram inicialmente com a moda do CSI, porque foi quando teve a moda da televisão do CSI. Hoje em dia não vem com essa percepção, não vem com essa visão. Felizmente, as coisas mudaram e estão mais informados do que é a criminologia. E eu acho que o professor Cândido Agra tem deixado muito bem os seus pupilos, vamos chamar assim, espero que nenhum professor me leve a mal, mas são colegas e eu estou-me aqui a lembrar de alguns. Podemos falar já aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que é excelente. Eu não tenho nada a apontar a nenhuma universidade, mas deixou o seu caminho, está a deixar o seu caminho noutras faculdades. Tem outros docentes que nasceram com o professor Cândido Agra e, sem dúvida alguma, que o professor Cândido Agra estará sempre connosco como o pai da criminologia, e é esse e nunca será esquecido, nem daqui a 200 anos toda a gente se vai lembrar do professor Cândido Agra, o pai da criminologia em Portugal. Isso sem dúvida alguma. Deixar só 30 segundos para te despedires e deixar uma mensagem aos criminólogos que se aproximam do Natal, teres essa oportunidade, não é? Queria aqui deixar uma palavra a todos os criminólogos para que nós todos juntos vamos conseguir ultrapassar estas pequenas barreiras que temos vindo a ultrapassar. Embora alguns achem que os 9 anos que demorou, os 8 anos que demorou a aparecer a profissão, que foi muito tempo, com um projeto de resolução pelo meio, eu acho que não foi muito tempo comparado com as outras licenciaturas. Claro que para nós é sempre muito tempo, 1 hora já é muito tempo, mas não estamos parados e para o ano é um ano de luta e vamos continuar a luta pela nossa ordem e pelos nossos direitos e pelo reconhecimento digno de um licenciado em criminologia, de um criminólogo. Ok, Vítor, foi um prazer, um gosto enorme e espero que em breve tenhamos então notícias desses reguladores que são extraordinariamente importantes, claro que para balizar, que são as margens do rio dos criminólogos. Exatamente. Para não saltarem as margens e não andarem desgovernados no exercício da profissão. Foi um gosto. Dizer então que é o último programa antes do Natal, dizer a todos os telespectadores do DataVN e do novo canal, desejar-lhe um santo Natal, com o cuidado acrescido relativamente a esta pandemia, termos de facto essa noção para ver se conseguimos de alguma forma ultrapassar estes momentos menos bons
que estamos a viver e que têm impactos também na criminologia, porque é o comportamento ambiental das pessoas, a interação das Exatamente. pessoas. Mudou muito. Também certamente os criminólogos irão estudar, têm uma boa base de trabalho para estudar qual foi o impacto desta pandemia também no crime e nas suas estatísticas e na sua configuração, nos seus contextos. Dizer a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Encontramos-nos cá em janeiro e dizendo assim do fundo do coração, aquilo que eu mais desejo para todos é muita, muita saúde. E agora passo a palavra ao Paulo, que vai encerrar o programa. Muito obrigado a todos. Obrigado Paulo. Obrigado, Dr. Vítor. Foi realmente muito esclarecedor todo este debate que hoje no Data Vénia se efetuou. Já sabe que pode ver e rever em novonoticias.pt. Nós voltamos agora em janeiro. Uma pausa para as férias natalícias. Desejo um bom Natal. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.